Boa tarde, hoje é dia 14 de maio de 2021. Sou o professor Ricardo Pássaro Henke. Tive hoje um problema com a conexão, não consegui transmitir minha aula para os meus alunos do nono ano da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada. Estava lá meus alunos Alifer, Maria Eduarda e José Antônio. E aí ficou combinado que eu ia gravar essas aulas e vou transmitir por no YouTube e eles vão assistir. E os demais que não estavam presentes também vão ter a oportunidade de estar gravando, assistindo essa aula e registrando sua presença, mandando para mim no WhatsApp, no meu WhatsApp a sua parte para que eu possa, a sua atividade para que eu possa estar registrando sua presença. Tudo bem? Essa é a parte 2 da situação aprendizagem 4. Material fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Se você não é meu aluno, mas assiste essas aulas pelo YouTube também, deixa aí nos comentários qual é o seu nome e qual é a cidade que você assiste essa aula, porque eu gosto de saber até onde chegam nossas aulas, né? Gostaria de deixar aqui hoje uma saudação especial para o aluno Micael, da cidade de São Paulo, né, do estado de São Paulo, que fica a 266 quilômetros da cidade de Guapiara. Tudo bem? Um abraço, Micael. Vamos lá começar a nossa aula hoje. Então vamos dar início à continuação da parte 2 da sequência de atividades 4. A habilidade é a EF 09MA08. Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Objetos de conhecimento. Razão entre grandezas de espécies diferentes. Situação aprendizagem 4, parte 2. Na apostila diz: na situação aprendizagem 4, você irá trabalhar com atividades relacionadas à planta baixa, escalas diretamente proporcionais e na elaboração de situação-problema. Relembrar escala. Então, na aula anterior eu falei sobre isso, né? A escala de objetos. Por exemplo, esse carrinho que vende no Mercado Livre. Lá fala sobre um mini Camaro, né? Onde na estrutura lá fala que a escala é de 1 para 34. Quer dizer que esse carrinho foi reduzido 34 vezes o seu tamanho, né? Quer dizer que se eu for levar isso aqui, quer dizer que a cada 1 centímetro do carrinho, no tamanho real, ele tem 34 centímetros no carro verdadeiro. Entenderam? Então, vamos agora dar início à apostila. A apostila é a página 141, a atividade é a atividade 2. Vamos lá? Atividade 2. Os mapas e as plantas arquitetônicas. Escalas diretamente proporcionais. Página 141. 2.2. Ana Voig, moradora de estância hidromineral de Águas de Santa Bárbara, interior de São Paulo, em uma busca ativa na internet, descobriu que sua amiga mora na cidade de Dois Córregos e Pereiras é a cidade de sua madrinha. Ao consultar o mapa político do estado de São Paulo, disponível no site do IBGE,
pode conferir aproximadamente as distâncias entre as cidades. Tá lá o mapa, né? E tá já circulado, tá aí na apostila de vocês, certo? E aí tem aqui o círculo. Deixa eu pegar a caneta. Cadê? Aqui está o círculo de Águas de Santa Bárbara. Aqui está de Dois Córregos. E aqui está de Pereiras, certo? E aí vem a continuação do enunciado. Utilizando uma régua, meça em centímetros a distância entre a cidade de Anavoig e as cidades de Dois Córregos e Pereira. Em seguida, utilizando a escala indicada no mapa, calcule a distância em quilômetros. Qual das duas cidades é mais próxima? Qual a diferença entre as duas distâncias encontradas? Então, o que eu vou precisar? Vou precisar de uma régua. A escala aqui diz que é uma para a cada 1 centímetro equivale, na realidade, a 1.400.000 centímetros. Porém, como eu já disse na aula anterior, houve casos da apostila não estar na medida correta, né? Eu vou apertar pausa aqui e vou conferir com a apostila da minha filha. Só um minuto. Acabei de conferir. Tá certo. Então, vamos lá, fazer os cálculos. Se a cada 1 centímetro equivale a 1.400.000 centímetros, vamos transformar isso em quilômetros, né? Então, cadê a minha caneta aqui? Tá aqui. Então, vamos lá. 1.400.000 centímetros dividido por 100 centímetros para transformar em metros. Corta um zero, corta um zero, corta um zero, corta um zero. Vai ficar o quê? Eu vou passar esse ponto para cá. 1, 2, 3. Vai ficar 14.000 metros. 14.000 metros. Agora eu quero transformar em quilômetros. Então eu vou dividir 14.000 metros por 1.000 metros, que cada quilômetro tem 1.000 metros. Corta um zero, 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 corta um zero. Então a escala aqui é cada centímetro representa 14 quilômetros, tudo bem? E a distância que tem aqui é de quantos centímetros? De 7 centímetros, né? Então se a distância é de 7 centímetros, eu vou fazer 7 vezes 14, que cada centímetro representa 14 quilômetros. 7 vezes 4, 28, subiu 2. 7 vezes 1, 7, com mais 2 que subiu, 9. Então a distância em linha reta de Águas de Santa Bárbara até Dois Córregos são de 98 quilômetros. Olha lá, subiu a resposta de uma maneira mais bonita. Vamos apagar meus rabiscos. Então olha aqui, todas essas contas aqui é a conversão. Aqui eu já tinha convertido em centímetros, né? 7 centímetros vezes 1.400.000 centímetros dava 9.800.000 centímetros. Aí eu fui dividindo por 100 centímetros, deu 98.000 metros. Dividi por 1.000 metros para descobrir quilômetros, deu 98 quilômetros. Por que eu coloquei aproximadamente? Porque é uma redução de mapa, né? Então aqui a régua deu aproximadamente 7 centímetros, né? Agora eu venho com a régua aqui e meço aqui. Aqui na minha medida, olhando aqui pela apostila, deu aproximadamente 8,8 centímetros.
Como eu sei que cada centímetro tem 14 quilômetros nesse mapa, então eu vou fazer 14 vezes 8,8, né? 4 vezes 8. 4 vezes 8 dá 32. Fica o 2, sobe o 3. 4 vezes 8, 32. Com 3 que subiu, 35. Acabou, matou o 4. Coloca um mais em homenagem a ele aqui. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 8, 8. Soma. 2 com mais nada, 2. 5 com 8 dá 13. Subiu 1. 1 com 3, 4. 4 com 8, 12. Deu 1.232? Não, calma, eu tenho que olhar as vírgulas. Ah, eu tenho uma casa depois da vírgula aqui. Aqui eu não tenho nenhuma, então eu vou devolver uma casinha. Devolvi uma casinha. Então tem aproximadamente 123,12 quilômetros de distância de Água de Santa Bárbara até Pereiras. Olha lá, vamos ver subir a resposta. Aproximadamente 123,2 quilômetros de distância. Mais uma vez, primeiro eu fiz o quê? Medi de 8,8 aproximadamente. Multipliquei pelo centímetros, deu 8,8 vezes 1.400.000 centímetros, deu 12.320.000 centímetros. Ao dividir por 100 centímetros, eu descobri que deu aproximadamente 123.200 metros. Ao dividir por 1.000 metros para descobrir quantos quilômetros, deu aproximadamente 123,2 quilômetros. Essa é a distância aproximada de Águas de Santa Bárbara até Pereiras, né? Agora a pergunta é: nessa atividade você terá a oportunidade de... Acho que é lá que eu tinha que fazer ainda, né? Aqui, ó. Ainda tinha que falar qual a diferença entre as cidades. Eu não fiz aqui. Então vamos lá, eu tenho que fazer diferença. 123,2 quilômetros menos 98. Então, 98, vírgula embaixo de vírgula. Mas, professor, não tem nada depois. Quando não tem nada, você representa com 0. 2 que tira 0, dá 2. Vírgula que tira vírgula. Não existe isso, pelo amor de Deus. É vírgula embaixo da vírgula. 3 que tira 8, não dá. Empresta do vizinho. O vizinho tinha 2 dezenas, fica com uma dezena. Se ele tinha 2 dezenas, ele emprestou uma dezena por 3. Então fica com 13. 13 que tira 8. 8 para chegar no 13 faltou 5. É isso? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltou 5. 1 que tira 9, não dá. Empresta do vizinho. Fica 0 e aqui veio 1. 11 que tira 9. É 2. Então a diferença entre as... Qual a diferença entre as distâncias encontradas? A diferença foi de 25,2 quilômetros. Só que essa resposta eu esqueci de colocar em letra bonitinha, tá bom? Então fica aqui a diferença para vocês. Tranquilo? Vamos lá? Atividade 3. O uso da criatividade na elaboração de situações problema, tá? Então aqui era um problema mesmo. Olha lá, por que é um problema isso aqui, ó? Veja bem. Nessa atividade você terá a oportunidade de utilizar sua criatividade para elaborar situações problema e desafiar os seus colegas a resolvê-las. Pô, aí tá tranquilo, né? Só que daí você tem que criar e enviar para o seu colega. Olha aqui.
Ah, subi a resposta antes. Foi um erro meu aqui. Mas olha como que é o enunciado. 3.1. A partir de tudo que estudamos nesta situação de aprendizagem, junte-se a um colega e elabore uma situação-problema que envolva proporcionalidade direta ou inversa. Não se esqueça de usar uma folha avulsa. Realizar a resolução detalhada do problema elaborado para corrigir possíveis equívocos. Proponha a situação-problema elaborada para outra dupla resolver e verifique as respostas apontadas. Como que a gente vai fazer isso nesse momento de pandemia, né? Então, como eu falei, a apostila foi feita pensando que a gente ia ter aulas em sala de aula. Porém, não é isso que está acontecendo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu pensei hoje sobre isso. Para eu sair de uma cidade A, então eu vou sair de uma cidade A. Cadê minha caneta? Achei. Para eu sair da cidade A e ir para uma cidade B, né? Eu não coloquei se eu ia de moto, se eu ia de carro, né? Em uma velocidade média de 60 km por hora, levarei 4 horas para chegar até o destino. Então, eu saio da cidade A, cadê minha caneta de novo? Aqui. Eu saio da cidade A, vamos supor que eu fui de moto. Cheguei lá, levei 4 horas para chegar no meu destino. 4 horas, tá? Opa! O celular despertou pro remédio. Se eu fizer o mesmo trajeto da A até a B, mas com uma velocidade média de 80 km, se eu andar um pouco mais rápido, 80 km, eu vou levar 3 horas para chegar até o destino. Há alguma proporcionalidade nisso? Sim ou não? Né? Ou não está correto os meus cálculos? Às vezes pode ter proporcionalidade, mas meus cálculos não estão corretos. Então vamos ver aqui. Pensa comigo. Quais são as grandezas? Primeiro, para ver se tem proporcionalidade direta ou não, tem que ver se tem grandezas. Quais são as grandezas? A grandeza aqui é, deixa eu ver, velocidade média e tempo. Essas são minhas grandezas. Velocidade média, com 60 km, o tempo é de 4 horas. Com 80 km, o tempo é de 3 horas. Ah, professor, eu lembro, na aula passada nós vimos o sistema de setas, né? Então, menor, maior. Aqui o menor está embaixo, o maior está em cima. Aí eu faço a seta do menor para o maior. Do menor para o maior. Ah, lembrei. Quando uma seta está inversa da outra, quer dizer que ele possivelmente inversa. Ah, e para ela ser inversa, o que ela precisa ter? Tanto a direta quanto a inversa, ela precisa ter o quê? Razão. Ah, é verdade. Quando ela é direta, a razão é uma grandeza dividido pela outra grandeza. Mas essa aqui não é direta, então não é assim. E para eu descobrir a razão da inversa, é uma grandeza vezes a outra grandeza. Ah, então vamos lá, vamos fazer o teste. Eu vou fazer uma grandeza vezes a outra. 60 vezes 4. 60 vezes 4
60 vezes o 4. Ah, vai dar 240, né? Aí, 240. Agora eu vou fazer 80 vezes 3. Então lá, 80 vezes 3. 80 vezes 3, 240. Ah, então as duas têm a mesma razão, 240. Então, se as duas estão com setas inversas, enquanto isso uma aumenta, a outra diminui, ela era possivelmente inversa. Agora, quando ela tem a mesma razão, ela já não é mais possivelmente inversa. É proporcionalmente inversa. Proporcionalmente inversa. É certeza, tá? E essa razão tem um significado. O que é essa razão? É a distância de uma cidade na outra. A distância não muda. Nas duas velocidades a distância não muda. E os meus cálculos estão certos, porque as horas estão corretas, tá bom? Vamos subir a resposta para ver? Esse é um enunciado que eu inventei, né? Você não precisa estar sentado com algum colega. Você pode criar o seu próprio enunciado, tá bom? Olha lá. Sim, está correto. A proporcionalidade inversa com a razão de 240, que significa a distância entre as cidades. Eu acabei de colocando invertido. Olha lá. Elabore em grupo uma situação que envolva escala em mapa ou plantas arquitetônicas. Utilize uma régua para desenhar um mapa ou planta arquitetônica nas devidas proporções. Utilize a resolução detalhada do problema, elaborando em uma folha avulsa para verificar se todos os dados estão corretos. A resposta é possível. Proponha a situação problema para outro grupo responder e as respostas apontadas. E verifique as respostas apontadas. Então, como eu disse, eu tinha que fazer um enunciado sozinho aqui. E aí eu fiz esse daqui. Em um mapa que a escala é 1 para 100 mil. Então a escala é essa. 1 centímetro representa 100 mil. Tá? Ficou bem claro aqui? A cada 1 centímetro representa 100 mil. Uma certa distância de Guapiara para a cidade do nosso amigo Micael, que assiste às aulas pelo YouTube, que mora em São Paulo, o Micael, que nós mandamos uma saudação no começo dessa aula, é de aproximadamente 205 quilômetros na medida real. Então eu fui no Google Maps lá e coloquei e medi que de Guapiara até São Paulo, em uma linha reta, tem uma distância de aproximadamente de 205 quilômetros, porque é 205 e 380 metros, né? Então, 205 quilômetros e 380 metros. Então, eu coloquei aqui aproximadamente 205 quilômetros. Agora, imagine, é um mapa bem grande, mapa do estado de São Paulo, e aí, a escala desse mapa, ele a cada 1 centímetro, ele representa 100 mil centímetros na vida real. Ao medirmos com uma régua nesse mapa, quantos centímetros na régua ele terá a distância entre essas duas cidades? Agora é o contrário. Já hoje a gente estava olhando no mapa para descobrir qual era a distância da cidade. Agora eu sei que as distâncias de Guapiara com a cidade do Micael, que é São Paulo, é de 205 quilômetros. Eu quero saber qual vai ser essa distância no mapa com a minha régua. Então, eu vou ter que fazer uma matemática inversa aqui, né? Então, primeira coisa, eu tenho que descobrir quantos quilômetros representa cada centímetro. Então, vamos lá. Eu sei que 1 centímetro representa 100 mil centímetros, mas eu quero saber em quilômetros. Então, eu vou dividir por 100 para descobrir quantos metros primeiro. Então, corto. Ah, vai dar o quê?
Ficou 1, 0, 0, 0. Ficou 3, 0, né? Ah, então deu 1000 metros. Ah, agora já ficou mais fácil. Se 1 centímetro representa 1000 metros, 1000 dividido por 1000 vai dar 1. Então, a cada centímetro representa... Acho que eu errei aqui. Acho que eu errei. Calma lá. Deixa eu subir aqui a resposta. É isso mesmo. Eu errei na hora de fazer a conta aqui. 1000 desculpas. Eu pensei na hora aqui, mas deu errado. Porque daí o que acontece? Ia dar muito. Ia dar 200 centímetros. Ia dar um mapa muito grande. Eu vou arrumar aqui. Vou apertar pause e vou arrumar. Pronto, arrumei a escala. A escala ia dar um mapa muito grande. Não ia caber nem numa sala o mapa. Tava lá para cada centímetro representar 1 quilômetro e ia dar um mapa gigante. Então não ia dar. Eu coloquei agora a cada 1 centímetro representa 1 milhão de centímetros na vida real. Então vamos lá, vamos refazer. Se você assistiu até aqui, ignore aquela parte que eu falei até aqui. Só a ideia é que se continua a mesma. Então vamos lá. Vou descobrir então, 1 milhão de centímetros representa quantos quilômetros? Vou dividir por, isso aqui, centímetros dividido por 100 centímetros. Para descobrir em metros. Corta, 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 corta. Então, ficou o quê? 1, 0, 0. Quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4. 4 zeros. Ah, então deu 10.000 metros. Então, 10.000 metros dividido por 1000 metros para descobrir quilômetros. Corta, 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 corta. 10 dividido por 1, 10 quilômetros. Então, agora sim, a cada 1 centímetro equivale a 10 quilômetros, tá? Então, a cada 1 centímetro equivale a 10 quilômetros. Então, se eu tenho 205 quilômetros e eu quero dividir eu quero representar em centímetros, eu vou dividir por 10 quilômetros. Eu vou descobrir quantos centímetros vai representar. Então, vamos lá. Para chegar a 20, quantos quilômetros, quem vezes 10 dá 20? Ah, o 2. 2 vezes 10 dá 20. 20 que tira 20, não sobra nada. Abaixo 5. Abaixo 5, você é obrigado a resolver. Quem vezes 10 dá 5. 1 vezes 10 passou, então é o 0. 0 vezes 10 dá 0. Sobrou 5. Não tem mais ninguém para baixar. Põe a vírgula. Automaticamente aparece um 0. Ah, agora sim. 5 vezes 10, 50. Não sobrou mais nada. Pronto. Agora meu mapa vai ter 20,5 centímetros para representar a distância de 205 quilômetros de distância, respeitando a escala de 1 para 1 milhão de centímetros. A cada 1 centímetro representa 1 milhão de centímetros. Peço desculpa pelo erro final aí. E mais uma vez, terminamos mais uma situação aprendizagem. Quem assistiu a aula até aqui e gostou, peço que curta o vídeo, comente se gostou. E se não gostou, comente o porquê que não gostou, que a gente vai tentar melhorar. Tudo bem? Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima aula e bom fim de semana a todos, porque hoje é sexta-feira.